Olá, queridos irmãos, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Estou aqui em uma das minhas andanças novamente. Resolvi gravar esse vídeo, esse pequeno vídeo para falar sobre uma das pregações do Geraldo. Que mexe muito com a gente, traz a realidade, né, o que está acontecendo. Nós vivemos a graça e estamos passando por transformações, e quando aprendemos sobre a graça, nós não temos nenhuma vontade de pisar num desses templos que se dizem igrejas do sistema religioso, né? Igrejas evangélicas que impõem ao homem a condição para ele ser salvo, está ligado numa organização dessa, está debaixo da unção de um pastor, da cobertura espiritual de um líder, como eles falam, sendo que uma vez a palavra de Deus já diz que nós temos como sacerdote eterno a Jesus Cristo, sumo pastor. Não tem essa necessidade. Há uma necessidade que ensinamos uns aos outros. Eu aprendi e venho aprendendo sempre com os irmãos da graça aí. Eu vou dizer os pioneiros da graça para mim, na minha concepção, né? Os pioneiros da graça que eu vou dizer assim, depois desse sistema religioso bravo, que é o Geraldo Moraes, Cristiano França, e uns demais irmãos que eu não lembro agora o nome, né, que pregam realmente a graça. Elson de Jesus, tem o Miguel Ângelo, tem outros por aí que pregam a graça. E o que eu quero dizer com isso? Se não me recordo bem, eu vou dizer assim, o último vídeo que o Geraldo fez, até que estava tendo algumas falhas, ele falava sobre o ensino por torpe ganância. Ele abordava sobre, né, as pregações do sistema religioso, as intenções, né, de alguns manipuladores do sistema, e também ele abordava sobre os ataques, né, que ele vem sofrendo, ele e mais alguns irmãos vêm sofrendo, e qualquer um de nós que realmente nos dispor a pregar a verdade, a falar a verdade e a combater esse sistema fraudulento, a gente vai sofrer perseguição, com toda certeza. Por quê? Porque infelizmente há os manipuladores e os manipulados. E os manipulados, eles defendem seus manipuladores como se fosse Deus. Eu mesmo quando me converti, meu Deus, eu mesmo quando conheci a graça, eu comecei a falar dessa graça, eu comecei a enviar vídeos, até mesmo do Geraldo, do Cristiano França, para alguns irmãos do sistema, e infelizmente eles nem visualizaram, só mandava aquela mãozinha assim de agradecendo, mas nem visualizaram os vídeos. Por quê? Porque não tinha interesse e achava que era um aprendizado diferente, pervertido, porque infelizmente quem prega a verdade, a gente viu isso nas pregações de Paulo, né? Até mesmo anteriormente de Pedro, mesmo ele pregando a circuncisão, mas depois da ascendência de Jesus, eles como se fossem pervertidos, pessoas que estavam pervertendo o povo, ensinando uma nova doutrina, ensinando coisas erradas. Por quê? Porque o tradicionalismo era a lei. Porém, naquela época, o Estado não era laico ainda. Agora o Estado é laico, agora a gente pode pregar o que a gente acredita, a gente tem essa liberdade. Só que a gente está trazendo uma verdade. O que foi interpretado da Bíblia foi interpretado ao bel prazer daquele que queria levar vantagem, infelizmente. Mas é a realidade. Algumas pessoas não concordam. Até mesmo meus vídeos aí que tem poucas visualizações, a gente vê alguns joinhas negativos, né? Isso você acha que é alguém da graça? Pode até ser. Falou, não gostei do que esse irmão falou, não concordo. E você tem esse direito de fazer isso se você não concordar. Tanto de dar um like aí como
Dá um joinha positivo aí como gostei e dá um joinha negativo também como não gostar, porque nós somos livres, né? E o Geraldo citava muito, ele citou 1 Timóteo 3, 1:3, se não me falha a memória, sobre ter que fazer calar essas pessoas que pregam aí por falsidade, por ganância, prega outra doutrina, a doutrina que não é a graça. E essa doutrina que está aí prevalecendo, não só no nosso país, mas no mundo, e aumentando cada vez mais, é uma doutrina falsa. É uma doutrina que impõe ao homem as condições para ele ser salvo, que ele tem que fazer parte de uma organização, que ele tem que estar ali debaixo da cobertura espiritual de um pastor, né, que ele tem que sujeitar algumas regras. Muitos falam, não pode usar bermuda. Então é obras da carne, é obras que só sustentam a carne. E na verdade, infelizmente, o espírito dessas pessoas talvez não tem nada sustentado. Sabe por que eu falo, irmãos? É muito fácil a gente ver quando alguma dessas pessoas são confrontadas numa prova, em alguma coisa assim difícil, elas cedem. Eu conheço pessoas aí de doutrinas rígidas aí que diz que só eles mesmos vão ser salvos, que já na hora da ira já pendurou uma pessoa de um alto de um prédio de uma empresa lá e ameaçou saltar a pessoa lá de cima, a quase 30 metros de altura. Então, quer dizer, é muita teoria e pouca prática. Não há prática. É a mesma coisa de nós também dizermos que estamos em graça e começar a fazer tudo errado. Não portarmos como realmente pessoas da graça, como olhos iluminados mesmo diante desse mundo. Vamos ser julgados como desviados pelo sistema e automaticamente vamos colher na carne, porque estamos plantando na carne, vamos plantar na carne. Eu me lembro quando eu saí do sistema religioso, muita gente detesta eu falar isso. Teve gente que até falou no púlpito depois que eu saí, que falou assim, olha, o que dói é saber que teve pessoas que comeram na mesa com a gente aqui nessa casa de Deus e hoje fala que isso é só um sistema. Claro que deixou bem claro que era jogando para mim, que era eu que tinha dito, mas realmente fui eu mesmo que falei isso. Porque essas pessoas, irmãos, esses líderes aos quais, infelizmente, o povo submete, esses líderes não têm nada. Não é dizer não tem nada de Deus, só tem aparência. Porque na hora eles pensam neles mesmos. Eu lembro que houve um confronto uma vez entre o líder e um membro do ministério da época, do sistema, e eu falei para essa pessoa, para a mulher do pastor, assim, falei desse suposto pastor, assim, falei, olha, eu acho que a gente, como líder, a gente tem que trazer essas pessoas que às vezes nos odeiam, que atentam contra nós, para perto de nós, essa habilidade que dá para fazer, porque nós temos que imitar Jesus. Ela tá assim, mas é muito difícil. Então, eles tinham mais ressentimento no coração de que realmente amor. E pregando amor, pregando tolerância, porque a tolerância já faz parte do amor, né? E pregando, ou seja, há muita pregação que é a atação de fardo em costas de outras pessoas, nas costas de outras pessoas, porque essas pessoas mesmo, elas não vivem nada do que elas pregam. Elas pregam só para persuadir pessoas a fazer a vontade delas, infelizmente. E essa é uma dura realidade que a gente tem que falar. Eu admiro muito quando eu falo muito do Geraldo Moraes, eu falo muito do Cristiano França, do Elson de Jesus, dos demais irmãos que estão aí. E eu estou sempre mandando vídeo para os irmãos, para alguns irmãos, né, infelizmente ainda frequentadores do sistema, né, que fazem parte do sistema. E, irmãos, tem mosquito aqui demais. Estou andando aqui praticamente no meio da mata, né, um terreno que foi colhido uma cana. Eu gosto sempre de andar por aqui. E, irmãos,
o que acontece? Alguns visualizam, concordam com a palavra, mas infelizmente continuam lá. Fala que está lá, que não está olhando para homem, mas infelizmente está fazendo parte de uma organização errônea que ensina coisas errôneas. Infelizmente, que pregam a lei, prega que o cara tem que ser batizado nas águas, que eu até disse o cara, que a pessoa tem que ser batizado nas águas, pregam que a pessoa tem que tomar a Santa Ceia, o que eles falam, a Santa Ceia, que nada mais é do que a Páscoa judaica copiada e mal copiada ainda, do judaísmo, da época de Cristo. E infelizmente, esse sistema prevalece sobre as pessoas. E esses líderes, esses supostos líderes levantados, eles dizem que por Deus, mas eu duvido muito. Porque Deus, como que Deus ia levantar alguém para fazer algo sendo que ele abomina? Assim, que vai contra a própria palavra da graça, a própria palavra de Deus. E esse pessoal, eles dominam, esse pessoal, eles acabam dominando de forma cruel sobre o povo. Esses dias encontrei alguns irmãos, ainda do sistema, que falando sobre a atitude desse suposto pastor, que na época era meu líder também, e a gente fazia parte de uma diretoria que fundou o ministério, só que assim, foi tudo combinado, que a gente seria um conselho para tomar qualquer decisão, só que de uma semana desse ministério montado, já não tinha mais conselho. Ele decidia, ele fazia do jeito que ele queria, e chegava e falava para a gente assim, eu fiz tal coisa, eu fiz isso. E a gente era praticamente obrigado a aceitar. Então isso é conselho? Onde que isso é conselho? Usou a gente como escudo para brigar contra o pessoal do outro ministério, o presidente do outro ministério, porque tem presidente, né, no sistema religioso, né, o pastor presidente. E eu descobri porque a gente estava numa reunião e foi falado assim, olha, o que chega para mim lá é que você, que o Adalto, que o outro irmão lá, que eu não vou citar o nome aqui, né? Não quero ser antiético, é que está contra nós. Então, quer dizer, esse mesmo pastor, esse bode, eu vou dizer assim, o pastor não tem nada, chegava lá e usava a gente como escudo. Os meus obreiros não estão aceitando vocês. Meus obreiros não querem vocês mais lá. Meus obreiros querem separação. E jogava a gente contra o pastor presidente e ele ficava por trás, escondido para colher os resultados. Sempre foi manipulador, nunca deixou de ser. E infelizmente, irmão, não tem só esse. Não tem só esse. Tem vários que fazem isso. Por quê? Porque eles entram na parte que fala eles governam segundo seus próprios méritos. Eles governam segundo o seu próprio entendimento, para colher aquilo que eles querem, para obter o resultado que eles desejam. Isso está bem claro no sistema. E infelizmente tem pessoas que abraçam essa causa ainda. Tem pessoas que ainda submetem a esses líderes. É muito triste, mas eles pregam por top ganância. Por top ganância. Eles ficam com raiva quando a pessoa sai, eles abraçam quando a pessoa chega, mas ficam com raiva quando a pessoa sai e tem a pessoa como desviado. Imagina se as condições que Cristo deixou fossem essas. Que necessidade tinha dele vir e morrer pelos escolhidos? Fala, não, mas vocês são escolhidos, mas vocês perdem a salvação se vocês não fazer parte de uma organização, se vocês não fazer parte assim, formalmente, né, de uma congregação ou de uma associação, porque é registrado como associação. Quando se registra, muitos sabem, quando se registra uma igreja aí, que eles falam igreja, um ministério aí, é registrado como uma associação. Eu tenho certeza que muitos irmãos que vê esse vídeo aí vão concordar comigo. Então, irmãos, nós não temos que fazer parte disso. Nós não temos que fazer parte. Nós temos que fazer parte da Igreja de Cristo. Se reunir nas nossas casas, se reunir pela internet, como muitos já reúnem. Eu mesmo assisto o Geraldo Moraes com muita alegria, os demais pregadores, quando prega a graça mesmo. Eu analiso tudo. E eu estou muito feliz com tudo isso.
Então por que eu preciso fazer parte de uma organização para ser salvo? Porque eles acreditam na volta de Jesus, que Jesus vai vir ainda, que nós ainda não estamos vivendo o reino dos céus. E eles não acreditam que o reino do céu é aqui na terra. O reino do céu. Agora, estar com Deus é quando os escolhidos fecham os olhos e essa matéria, esse corpo físico nosso se desfaz, volta para a terra. O elemento do céu volta para o céu. É de Deus. É isso que nós entendemos na palavra. Não vai pregar isso para o pessoal, é loucura. Então eu contei alguma parte daquilo que eu passei no sistema, que muitos passaram, até coisas piores. E hoje nós estamos abençoados com todas as sortes de bênção. Queremos o que mais? Viver em harmonia, em alegria, colocar em prática a palavra, a graça de Deus e viver em harmonia e sermos felizes e alegres e darmos graças a Deus sempre. Já está ficando noite aqui onde que eu estou andando aqui. É hora de parar o vídeo. Você viu que a imagem até deu aquela mudada. Até hora de parar o vídeo por aqui. Até uma próxima, eu vou dizer até uma próxima resenha, até um próximo vídeo. Desculpa a minha simplicidade, a minha forma de falar. Não tem nada editado aqui nesse vídeo, amém? Grande abraço a todos, irmãos. Melhor noite a todos. Aí esteja sempre firmes e com os olhos iluminados e aprendendo sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz.